casa. Aqueles que são rejeitados são os mutilados. São esses rostos mutilados. Esse livro trata um pouco de trazer a fotografia deles. Retratos da metrópole, um pouco retratos dos rostos mutilados daqueles que foram, não é, atraídos e ao mesmo tempo rejeitados pela metrópole de São Paulo. E todos nós, de alguma forma, usamos e rejeitamos, não é? Todos nós, de alguma forma, usamos e rejeitamos, não é? Essas pessoas, não é? São Paulo é esse organismo, ao mesmo tempo que atrai, dá trabalho, explora, mata, distorce, disforma, rejeita, não é? E que mantém essas pessoas hoje fuçando pelos lixos da cidade. Se você vai na Baixada do Glicério, é difícil porque você não veja 20 pessoas fuçando no lixo da cidade. É difícil que você não veja 100 pessoas deitadas ao redor das duas igrejas que tem aí. É difícil que você não veja isso. É difícil que você não veja alguém fazendo as suas necessidades em algum canto por aí, não é? Isso é um pouco a São Paulo das avessas. Eu diria que o livro é um pouco São Paulo dos avessos. Os avessos de São Paulo. O retrato de uma São Paulo que não tem retrato. O retrato de uma São Paulo que não sai em guias turísticos e que não sai nem sequer em guias trabalhistas, não é? Mas que está aí, não é? E que está aí de uma forma completamente mutilada. Pessoas mutiladas da dignidade, mutiladas no rosto, mutiladas no alimento, mutiladas na educação, mutiladas em todos os sentidos, na religião, na língua, na pátria, na cidadania. Não é? Um rosto de fragmentos mutilados, que se justapõem, mas não se conectam diretamente. Indiretamente se conectam. Que São Paulo conecta todo mundo, mas diretamente não há conexão. Eu não sei o nome de quem pisa todo dia. Eu, para sair de casa, da Baixada do Glicério, literalmente, às vezes, tenho que pisar em alguém. Que tem uma fila de gente dormindo no chão. Então, eu tenho que sair pisando em alguém. Não é? Ou tenho que sair pisando as fezes de alguém. De alguns. Não é? Isso é um pouco São Paulo. Que incorpora, explora e rejeita sempre e mais pessoas e pessoas e pessoas. Não é? Esse livro trata um pouco desses rostos mutilados. Não é? Podem ver, é um pouco isso que eu queria tratar. São fragmentos, são mutilações, são chagas de uma cidade que é cosmopolita, individualista e ao mesmo tempo é o deserto da modernidade, é o deserto da pós-modernidade, um deserto que esconde as maiores aberrações que a gente pode imaginar. É isso que eu tinha a dizer, tudo muito confuso, mas é isso. Obrigado. Obrigado, Padre Alfredinho. E a gente passa agora a palavra para a professora Ana Cristina, que foi uma das prefaciadoras do livro, junto com a Dulce. Obrigada. Pode usar o microfone. Obrigada, professor. Boa tarde para todo mundo.
um prazer estar aqui com o Padre Alfredinho, com a Dulce, minha colega de muitos anos, muito querida, com você, professor, que eu conheço dos seminários, né, de estudos de religião do SEM. E vocês estão aqui, o Dirceu, querido amigo, que está visitando a gente. Eu conheci o Padre Alfredinho em 2008, quando eu estava fazendo uma pesquisa com o Sidney Dornelas, do SEM também, sobre a pastoral do migrante. Nós fomos visitá-lo e fazer uma entrevista com ele, e a admiração e o respeito assim foram instantâneos. E eu me lembrei, enquanto ele estava falando conosco, respondendo as nossas perguntas, que quando eu estava no primeiro ano de Ciências Sociais na USP, o professor foi ensinar Antônio Gramsci para a gente, e falou no intelectual orgânico. E eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falava assim, gente, assim, pensando, a gente conhece alguns intelectuais orgânicos. Eu falava, mas eu queria conhecer um que fosse da minha convivência, que fosse alguém com quem eu pudesse privar momentos, né? E eu encontrei o Padre Alfredinho e ele me respondeu esse anseio, porque eu acho que você é um intelectual orgânico, porque você é uma pessoa que tem vínculo com o grupo social que você estuda. É um vínculo muito forte, porque é um vínculo ligado a uma militância também sua, como agente de igreja. Você também é um migrante, né? E você é uma pessoa que faz uma valorização do saber popular, que é tudo isso que o intelectual orgânico faz. Ele está dando um destaque para um grupo social que é um indivíduo coletivo. E é isso que você está fazendo ali. Você está dando um destaque para a vida dos migrantes e captando essa vivência que eles têm, esse saber que eles têm, a cultura que eles têm e tudo mais. E eu acho que você insistiu muito aí aliás, no dia que você apresentou o seu livro lá no SEM, você também falou muito isso. Ah, não, meu livro são fragmentos, ele não tem um fio condutor. Eu absolutamente não concordo. Vou pedir licença para não concordar. Porque é o seguinte, eu acho que, como intelectual orgânico, justamente, você homogeneiza as coisas que estão dispersas nesse grupo que você tem contato, estuda, investiga. E você aprende e você ensina a eles ao mesmo tempo. E que é isso que o intelectual orgânico faz, né? Então, assim, tem o fio condutor? Tem. O migrante é o fio condutor do seu livro. E a estratégia para você se aproximar do migrante é a escuta a ele. Esse é o fio condutor do seu livro, né? Você quer descobrir quem é o migrante, mas não só. Que até isso eu escrevi no prefácio, que nesse sentido você vai num caminho parecido com o Abder Malek Sayad, mas você se sobrepõe a ele no sentido de que você, além de querer descobrir quem é o migrante, você está preocupado em oferecer caminhos para a superação dessa condição que o migrante tem na cidade grande, né? Em qualquer dessas cidades que você citou, né? Que são metrópoles, né? Então, eu acho que o fio condutor é esse, descobrir quem é o migrante. Quando você falou lá no SEM, e hoje você repetiu também, né? Que o seu livro tem um conteúdo díspare, sem fio condutor, uma justaposição de fragmentos, um livro sobre os porquês,
eu acho que é um livro que dá respostas também. Ele dá porquês ao mesmo tempo em que ele está investigando as respostas. Tá? E não seria justaposição, porque justaposição são coisas que não se conectam, não. Não é verdade que se você abrir o livro na página 30 e depois sei lá, no final, eles não estão conectados, eles estão. Porque você está investigando a vida do migrante, mas por vários aspectos que são as vidas deles. Então, tem horas que você escreve um ensaio na perspectiva de uma mulher, tem hora que você escreve um ensaio na perspectiva de uma criança, de um velho, como você contou a história desse senhorzinho agora, de um trabalhador ativo, de um trabalhador que não está ativo, que está à procura de trabalho. Então, tem uma conexão no livro, e não é uma justaposição. São análises que têm síntese, que se conectam, né? Então, eu acho assim que você precisa ser um pouco mais justa com você. Um pouco menos intransigente, intolerante com você mesmo. Porque o fio condutor é essa autoidentificação que você tem com o que você chama de povo no livro, que é o migrante. Né? Você tem uma autoidentificação assim, muito linda com o migrante, porque você está falando nele, mas você também está falando um pouco em você. Né? E você disse até no dia do 100, você disse, eu escrevia como uma forma de falar comigo mesmo. Lembra disso? E é verdade, quando a gente lê o texto, os livros, os ensaios, desculpe, as crônicas, as poesias, a gente sente isso, que você está falando um pouco com você mesmo, das suas inquietações para se aproximar desse objeto que é você também, né? Então, assim, eu não acho que tem, de jeito nenhum, ausência de fio condutor, não acho que tem, de jeito nenhum, um conteúdo díspare. A vida dessas pessoas é díspare, mas você conseguiu homogeneizar elas na escuta que você fez a elas e na voz que você deu a elas ao escutá-las. Né? Você escutou para poder dar voz a elas. E acho que você construiu, como o professor falou, um mosaico, mas eu não vejo um mosaico como uma junção de pedras, eu vejo um mosaico como um conjunto todo. É isso mesmo. Né? Então, você reconstruiu a vida deles a partir do seu livro, você organizou a vida deles a partir do seu livro, porque a vida deles é realmente muito desorganizada, mas você, ao mostrar cada detalhe, cada aspecto da vida deles, você reconstruiu organizadamente. E isso, para quem lê, educa quem lê. E é essa a função do intelectual orgânico, é educar através da conexão que ele tem com o grupo que ele estuda. Então, super parabéns. E para mim foi uma alegria conhecer um intelectual orgânico de carne e osso com quem eu pudesse conversar. Eu conheço alguns, mas eu não posso conversar com eles. Não me foi apresentado ainda. Eu conheço um outro intelectual orgânico que está sentado aqui na minha frente, que eu não canso de dizer que é um orgulho também ser amiga do Dirceu. É outro intelectual orgânico. E conheço um outro que mora bem longe, lá na França, que também é meu amigo. Muito prazer de estar aqui, uma delícia. E foi muito bom ler seu livro. E não quando você falou, as senhoras aí tiveram trabalho em encontrar alguma coisa, a gente teve trabalho em sintetizar tudo que a gente encontrou. Isso sim, isso foi difícil. Tá? Mas foi um grande prazer. Muito obrigada. Dulce, por favor. Olha, eu quero agradecer também muito, né?
e até fazer gancho com as palavras da Ana, né, que eu endosso. Mais uma vez, escutar o Padre Alfredinho agora é um aprendizado. E eu quero dizer que a gente não permanece a mesma pessoa depois que mergulha no livro, sabe? Apreende esse potencial desses múltiplos atores que contracenam a metrópole de São Paulo, que estão aqui presentes, né? Dentro dos inúmeros ensaios, poemas, né? Então, é um presente mesmo. Aí, Ana, eu reforço o que você falou. Eu acho que foi um livro, é um livro gratificante, é uma descoberta do que é viver na metrópole de São Paulo, como você mesmo diz, esse deserto, né? Essa impessoalidade. E aqui você dá voz a esses personagens, a esses atores sociais que compõem essa metrópole, muitas vezes ocultos, submersos, e que, olha que eu estudo a metrópole, meu doutorado foi sobre cidade, né? Sou do Observatório das Metrópoles, mas isso aqui tem um diferencial muito grande, né? Porque você, através dessa fragmentação, como você fala, o todo está aqui também, entendeu? Um todo muitas vezes oculto, pouco abordado, pouco conversado, pouco discutido, que está, como você falou, tá nas ruas, escondido, ele se esconde, entendeu? E a gente tem que ver a metrópole na sua totalidade, certo? E também reforço o que a Ana falou, que também está no prefácio. Você, como Abdelmelek Sayad, você dá voz a esses personagens, como ele dá aos migrantes, né? Você traz, você se mistura com eles, você praticamente nos faz olhar, sabe? E isso é um aprendizado incrível para a vida e também como pesquisadora que quer compreender, entendeu? Os desafios do que é viver numa cidade como São Paulo. Justamente sobreviver nesse urbano contraditório, esse movimento, a cidade da riqueza, uma cidade global, mas que ao mesmo tempo tem tanta miséria, e você mostra isso, né? Não essa cidade homogênea, mas uma cidade diversificada, multifacetada. E essa leitura aqui, que você acha que é pós-moderna, mas eu acho que tem uma grande profundidade, porque consegue captar essa complexidade que é a metrópole, através da leitura desses múltiplos atores que contracenam nessa metrópole, e que muitas vezes não são vistos, não são abordados nas pesquisas, nos livros, né? Ele aparece como o número de uma estatística, tanto por cento desempregado, tanto por cento refugiado. E quem são esses sujeitos, né? Entendeu? O que é a vida deles, né? Ver a sociedade nessa perspectiva. Então, eu acho que eu não fiquei a mesma depois de ler. E eu também já o conhecia, né? Não tive a oportunidade até de estar presente no lançamento desse primeiro livro, que aqui o Disseu, que faz o prefácio, que está aqui presente, né? Que se tiver alguma coisa para falar, Disseu vai ser bem-vindo, tá? Então, eu acho que a gente aprendeu aqui muito. Eu não esqueço aquele seu conto da água, né, da chuva. Inclusive, eu tenho uma aluna que me pediu para orientar o TCC dela. Era sobre a água no semiárido, entendeu? Nordestino. Aí eu digo, eu já tenho epígrafe para o seu livro. Do seu TCC, é a sua fala. Aí eu procurei aqui para ver se estava escrito aqui. Não está, eu quero saber onde está escrito. Depois, se você quiser contar, né? Eu procurei, eu não achei, entendeu? A questão, ouça a água, deixa, entender, ouça a chuva, ouça a natureza, entendeu? Então, você traz questões da nossa vida, do nosso cotidiano, tá? Tem. A Ana está dizendo que está no livro da Pastoral do Migrante, eu tenho também, tá? Que ela reproduz lá, ela e o Sidney, né? Então, vai ser o epígrafe do trabalho, entendeu? De você saber o valor da água,
você leu, entendeu, naquela pessoa em contato com a natureza. Então eu não consigo esquecer, aquilo me marcou, entende? Eu aceitei, sem poder orientar essa menina, só porque ela falou da água, eu lembrei de você, entendeu? Eu digo, são questões substantivas do nosso cotidiano que precisam ser resgatadas, né? E que a gente desaprendeu a olhar, e você ensina a gente a olhar, nos traz essa perspectiva que está aqui presente no nosso cotidiano, e a gente assume aquela atitude blasé do Zimmel, né? Passa indiferente, não quero ver, certo? Como se não existisse. Então, o que eu quero dizer, eu não vou repetir nada, porque eu acho que tudo já foi dito. A Ana, eu acho que resgatou muito bem, entendeu? Foi um mergulho no seu livro, que para mim foi muito prazeroso, foi um aprendizado enorme, né? Essas partes daqui que você acha que são fragmentos, é o todo do que a gente quer ver numa metrópole, entendeu? E que não é mostrado, que você consegue mostrar pra gente. Eu queria também aqui me referir ao Carlinhos, né? Porque o Carlinhos, inclusive, que fez a mediação, né? Nossa, né, Ana, com o livro, nos solicitou, ele teve assim um cuidado artesanal de um intelectual, né, de um artesão intelectual. Ele leu tudo, ele agrupou por eixos esse olhar sobre esses atores que contracenam a cidade, né? Então foi assim um trabalho muito interessante. A gente não sente muito ele não estar presente, né? Então, praticamente, eu acho que o Carlinhos merece assim um espaço muito especial. Inclusive, faz a apresentação do seu livro, que está muito bonito, muito bem feita, entendeu? A apresentação, que eu acho que valoriza, mostra também esse fio condutor, né? Que você disse que nós tivemos a oportunidade de fazer, eu não sei se com tanta maestria quanto o Carlinhos. Conseguiu, né, Ana? Deu um caminho. Assim como o Disseu também nos mostra da vida, eu também, Disseu, faço homenagem porque eu também sou admiradora, entendeu? São pessoas que nos ensinam a valorizar as questões substantivas da vida, que a gente desaprendeu, entendeu, de olhar, tá? Então era isso que eu queria dizer e agradecer pela oportunidade que você proporcionou da gente praticamente se apropriar de uma dimensão da metrópole que a gente muitas vezes esquece de querer ver, tá? Obrigada. Ontem em sala de aula, o Adriel está aqui, ouviu isso, eu lembrei de uma frase do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro disse uma vez numa entrevista que o intelectual que não pensa, que não se preocupa com os problemas do povo, é a expressão do Darcy Ribeiro. O intelectual que não pensa, não reflete, não enfrenta os problemas do seu povo é um canalha. Uma expressão nada acadêmica para dizer uma coisa, que o intelectual, a razão de ser do intelectual, da atividade intelectual, é justamente pensar a realidade, pensar os problemas do povo. E a Ana Cristina falou usou esse conceito do Gramsci, do intelectual orgânico, para se referir ao padre Alfredinho, e o padre Alfredinho é isso mesmo, né? E o livro que ele está lançando mostra muito bem isso, né? Quer dizer, um intelectual, uma pessoa que pensa a realidade que o cerca, pensa de forma crítica e que tem uma escrita comprometida. Né? Então, eu adotei algumas vezes textos seus em sala de aula, aqui na graduação da PUC, né? E inclusive alguns textos eu não colocava o seu nome num primeiro momento, eu distribuí o texto sem o nome do autor e aí perguntava para os alunos: quem vocês acham que pode ter, qual é o tipo de
intelectual que pode ter escrito esse texto. E aparecia de tudo, menos que era um padre. Né? E aí no final eu entregava o texto com o nome dele para mostrar, para fazer com que eles fossem capazes de perceber que é possível refletir o mundo, né? A partir de um viés comprometido com a vida, comprometido com as pessoas, sobretudo aquelas que são mais vulneráveis. Então, obrigado, viu, Padre Alfredinho, obrigado, Dulce, obrigado, Ana Cristina, e obrigado por vocês terem vindo aqui para prestigiar o lançamento do Padre Alfredinho, o lançamento do livro do Padre Alfredinho. Boa tarde e obrigado. Eu acabei esquecendo de falar de agradecer o Carlinhos, né? Que como a Dulce e a Ana Cristina já falaram, foi aquele que organizou as etapas, organizou a ordem, né? Que tentou dar o fio condutor e que na introdução vai falar exatamente disso, né? Ele também fez a mediação para a gente. E fez a mediação. A gente não Exato. se encontrou, né? Tudo por telefone. Assim. A presença dele aqui, a ausência dele aqui é uma presença significativa, não é? Também o Dirceu acompanhou muito essa trajetória nossa, a gente trabalhou muito junto, acompanhou muito essa trajetória do outro livro, desse, então a gente quer agradecer tudo isso. Não, e foi, só para encerrar, foi o Carlinhos que articulou esse lançamento aqui. Né? Foi ele que tomou a iniciativa de fazer o lançamento aqui na PUC. Então, obrigado e obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Um grande abraço.